Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que, assim, todo mundo usa, mas pouca gente para pensar em como funciona. Redes de computadores, É verdade. sabe? Toda essa mágica que acontece quando você manda um e-mail, ou acessa um site, ou sei lá, conecta no Wi-Fi. Uhum. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai usar o material do professor Dr. Marcelo Lessa, do projeto Alero Turbo, especificamente o caderno de número 7, que trata de redes de computadores. E o nosso objetivo é ambicioso. A gente não vai só listar conceitos. Vamos juntos construir uma rede do zero. Pelo menos, conceitualmente. Boa. Vamos começar decidindo o tamanho dela, depois escolher quem pode entrar e quem não pode, e, por fim, vamos falar dos tijolos, dos cabos e das caixinhas piscantes que fazem tudo isso acontecer. E o mais importante, né? No mais importante, em cada etapa, vamos ficar de olho em como a banca FGV, que elabora a prova, tenta nos derrubar. Exato. É menos uma aula e mais uma expedição. A missão é entender a lógica por trás da tecnologia para que, na hora da prova, o cenário proposto pela questão faça todo sentido. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. O mapa. Qual o tamanho da nossa rede? Parece que o primeiro passo é entender a geografia do negócio. Perfeito. O material do professor Lessa começa justamente por aí, classificando as redes pela abrangência geográfica. É a primeira grande decisão. E a FGV adora isso, né? Adora. Porque ela não vai perguntar o que é uma LAN. Ela vai descrever uma situação e esperar que você saiba qual sigla se encaixa. É tipo um jogo de escala. Certo. Então vamos para as siglas. A primeira que aparece é a PAN, Personal Area Network. O nome já dá uma pista, pessoal. Exatamente. Pense na sua bolha de tecnologia pessoal. Seu celular conectado ao fone de ouvido via Bluetooth, seu smartphone conversando com o celular. Ah, tá. É uma rede de curtíssimo alcance, coisa de metros. A PAN é a rede que você basicamente veste. Se a questão falar de conectar dispositivos em uma única pessoa, é PAN. Entendi. Minha bolha pessoal. E se eu quiser conectar os computadores do meu escritório? Aí a gente já sai da minha bolha e entra numa sala, num andar. Isso já seria a famosa LAN? Isso. A LAN, ou Local Area Network, é a rede local. É o clássico. Conecta dispositivos numa área geograficamente limitada. Um escritório, uma casa, um prédio inteiro, como o da Assembleia Legislativa de Rondônia, a ALERRO. Certo. A característica principal de uma LAN, e isso é importante, é a alta velocidade e o fato de que a infraestrutura é geralmente privada. A empresa é dona dos cabos, dos equipamentos. Ok, então PAN é a minha bolha, LAN é o meu prédio. Mas e se a Lerro tiver, sei lá, 2 prédios em bairros diferentes de Porto Velho e quiser conectar os dois? Aí a gente já tá falando da cidade inteira. E aí você pulou para a próxima escala, a MAN, ou Metropolitan Area Network. A rede metropolitana. MAN? É exatamente isso. Uma rede que se estende por uma cidade. Pode ser usada para interligar as LANs de diferentes filiais de uma empresa ou conectar os prédios de uma universidade. Ah, espalhados pelo campus. Faz sentido. A MAN é o meio termo, maior que um prédio, mas contida numa cidade. E a última peça desse quebra-cabeça geográfico é a WAN, Wide Area Network. Wide significa amplo, então imagino que aqui a gente já está falando de algo bem maior. Muito maior. A WAN conecta cidades, estados, países, continentes. Ela atravessa fronteiras geográficas. A dica de ouro do material é: a internet é o maior e mais conhecido exemplo de uma WAN. Ah, boa! Então, se a FGV descrever um cenário onde a matriz em Porto Velho precisa se conectar com uma filial em Ji-Paraná ou Vilhena... Já não é mais MAN. Exato. Cruzamos os limites da cidade, estamos numa WAN. Puxa, então a simplicidade da pegadinha está justamente na escala. A Banga te dá um mapa mental e pede para você colocar o pino no lugar certo. É só associar o tamanho do cenário à sigla. Mesma sala, LAN. Bairros diferentes, MAN. Cidades diferentes, WAN. Exatamente. Parece simples, mas na pressão da prova. A confusão é fácil. É um jogo de escala.
E agora que a gente já tem o nosso mapa, a próxima pergunta é: quem pode entrar no nosso território? Boa! Isso me leva para um dos pontos que o material chama de diferença crucial: o trio internet, intranet e extranet. Eu confesso que esses termos sempre me pareceram um pouco confusos. A intranet é tipo uma mini internet da empresa? Essa é uma ótima forma de pensar. E aqui está o ponto mais fascinante, que a FGV adora explorar. Por baixo dos panos, a tecnologia que faz as três funcionarem é exatamente a mesma. Peraí, como assim? Todas usam os mesmos protocolos, a mesma linguagem, como o TCP/IP e o HTTP. Isso é interessante. Se a tecnologia é a mesma, então qual é a real diferença entre elas? Não é o tipo de cabo, nem o programa que se usa? Não. A diferença fundamental, e é aqui que mora a armadilha, não é tecnológica, é política. É uma questão de permissão. Ah! Quem pode acessar, o que e de onde. A internet, a gente sabe, é pública. Acesso global para qualquer pessoa. A intranet é o oposto, é privada e interna. O clube fechado. Exato. É a rede da Alerjo para os seus servidores com conteúdo corporativo, acessível apenas por funcionários autorizados, geralmente com login e senha. É a internet murada da organização. Entendi. Então, a intranet é um clube fechado que usa as mesmas regras de trânsito da rua pública, que é a internet. E onde a extranet se encaixa nisso? A extranet é o convidado do clube. É uma ponte. Imagine que a Leroux precisa que um fornecedor de tecnologia acesse uma parte específica do seu sistema interno para fazer uma atualização. Certo, mas ele não é funcionário. Exato. Então ele não pode ter acesso total à intranet. A extranet cria um portal seguro para que esse parceiro externo, esse convidado, acesse apenas aquela pequena parte da intranet que lhe é permitida. É uma extensão controlada e segura da intranet para um público externo selecionado. Agora ficou claro. A pegadinha clássica da FGV, então, seria dizer que a intranet usa uma tecnologia especial ou proprietária. Bingo! Eles vão tentar te convencer que a tecnologia é diferente, mas é falso. A diferença é 100% sobre política de acesso. Não é sobre o como, é sobre o quem. Ok. A gente já entendeu a geografia das redes e as regras de quem pode entrar, mas do que elas são feitas na prática? Se a gente pudesse abrir as paredes e olhar os fios e as caixinhas piscando, o que a gente encontraria? Vamos para a parte concreta. Ótima transição. Vamos falar da infraestrutura física. O caderno do professor Lessa divide os meios de transmissão em dois grandes grupos. Os guiados, que são os com fio, e os não guiados, os sem fio. Nos com fio, o mais famoso é aquele cabo de rede azul que todo mundo conhece, né? O cabo de par trançado com aquela pontinha de plástico, o conector RJ45. Esse mesmo. É o mais comum em redes LAN. Mas temos outros dois importantes. O cabo coaxial, mais antigo, parecido com o de TV a cabo, que hoje é menos usado, e a estrela do momento, a fibra ótica. A fibra. Ela não transmite eletricidade, transmite pulsos de luz. Isso a torna incrivelmente rápida e, principalmente, imune a interferências eletromagnéticas. Ah, essa questão da imunidade é o ponto-chave, não é? Lembro de ler que a FGV pode criar um cenário cheio de motores, geradores ou cabos de alta tensão para testar justamente isso. Exatamente. Se o ambiente tem muita sujeira eletromagnética, a resposta é quase sempre fibra ótica. A fibra é a solução para ambientes hostis e para longas distâncias com altíssima velocidade. E no mundo sem fio? Os não guiados? Aí temos o nosso querido Wi-Fi, cujo padrão técnico é o I3E 802.11. Temos o Bluetooth, que já vimos que é para rede SPAN, com padrão I3E 802.15. E o mais antigo, o infravermelho, que precisa de uma linha de visada direta, como o controle remoto da TV. Certo. Cabos e ondas definidos. Agora, o que conecta esses cabos? O hardware. O material lista alguns essenciais: placa de rede, switch, roteador. É aqui que a sopa de letrinhas pode complicar. Vamos descomplicar com analogias. A placa de rede, ou NIC, é como a boca e os ouvidos do seu computador. É a peça que permite que ele fale e escute na rede. Sem ela, ele está isolado. Isso. Agora, o switch e o roteador.
Essa é a dupla que a FGV ama confundir. Ok, vamos focar neles. O switch ou comutador, qual a função dele? O switch é o gerente de tráfego da sua rede local, da sua LAN. Ele conecta todos os computadores do escritório. O mais importante é que ele é inteligente, conectado a cada computador. Quando o computador A quer mandar um arquivo para o B, ele envia para o switch e o switch entrega o pacote de dados apenas para o computador B. Nossa, então ele é um mensageiro discreto que entrega o bilhete só para a pessoa certa. E eu li no material que o antecessor dele, o hub, era burro. Exato. O hub era um fofoqueiro digital. Quando ele recebia uma mensagem, ele não sabia para quem era, então ele gritava a mensagem para todo mundo na rede. Que bagunça. Causava lentidão, colisões de dados, uma bagunça. O switch veio para resolver isso, trabalhando de forma eficiente dentro da LAN, usando o endereço físico de cada placa de rede, o chamado endereço MAC. Entendi a diferença. O switch organiza o trânsito dentro do bairro, a LAN. E o roteador, então, é o que conecta o meu bairro com o resto da cidade do mundo. Perfeita analogia. O roteador é o equipamento que conecta redes diferentes. Ele é o agente na fronteira da sua LAN com a WAN, a internet. Certo. A principal função dele é olhar para o endereço de destino de um pacote de dados, o endereço IP, que é o endereço lógico, e escolher a melhor rota, o melhor caminho, para que esse pacote chegue ao seu destino, seja do outro lado do mundo. Então, se a questão fala em conectar computadores no mesmo escritório, a resposta é switch. Se fala em conectar o escritório à internet, a resposta é roteador. Brilhante, é isso. E só para fechar os equipamentos, temos o modem, que é o tradutor do sinal da operadora, e o access point. Que basicamente pega uma rede com fio e cria o sinal Wi-Fi, certo? Isso mesmo. O access point é o que permite a conexão sem fio à sua LAN. Ufa! Já montamos a nossa rede, definimos o tamanho, as regras de acesso e os componentes. Acho que é um bom momento para a gente consolidar alguns termos-chave, aqueles que o professor Lessa destaca no fichamento. É tipo a nossa revisão de ouro. Ótima ideia. Vamos conectar os pontos. Começando pelo mais fundamental. TCP/IP. O que é isso, afinal? Não é um equipamento, é uma regra, certo? Exato. TCP/IP não é uma coisa, é um conjunto de regras, a linguagem universal da internet. É o protocolo que permite que um computador da Apple no Brasil converse perfeitamente com um servidor Linux na Finlândia. É o Esperanto do mundo digital. Boa! E dentro desse universo temos HTTP e HTTPS. A diferença parece pequena, só uma letra, mas a implicação é gigantesca. Sim, o S no final é de seguro. HTTPS significa que a comunicação entre seu navegador e o site é criptografada. É por isso que você só deve colocar dados de cartão de crédito em páginas com HTTPS. Ele cria uma espécie de túnel privado e seguro dentro da internet pública. Falando em túnel, isso me lembra outro termo, VPN. Exato. A VPN, ou rede privada virtual, usa essa mesma ideia. Ela cria um túnel seguro e criptografado para você na internet. É essencial para o teletrabalho. Ah, sim. Quando um servidor da Leroy está trabalhando de casa, ele usa uma VPN para acessar a intranet da Assembleia de forma segura, como se estivesse fisicamente lá dentro. Entendi. Mas o interessante é que essa mesma tecnologia que protege o acesso de um funcionário é o que permite a um cidadão em um país com censura acessar a internet livre. O túnel é uma ideia poderosa. Que conexão fantástica! Isso mostra como a tecnologia é uma ferramenta com múltiplos usos. E temos também o DNS e o DHCP. Parecem nomes de bandas de rock, mas são cruciais. Totalmente. O DNS, Sistema de Nomes de Domínio, é a agenda de contatos da internet. Nós humanos lembramos de nomes como al.rossi.leg.br. As máquinas entendem números, os endereços IP. O DNS é o serviço que faz essa tradução. E o DHCP? Esse é o anfitrião educado da rede. Como assim anfitrião educado? É quase mágico, né? Você chega num café, abre o notebook e ele simplesmente se conecta. É o DHCP trabalhando nos bastidores. Ele vê que você chegou e automaticamente te entrega um endereço IP, a chave para você poder usar a rede local, sem que você precise configurar nada. Ele te dá as boas-vindas e te conecta à festa. Adorei a analogia. E para fechar a revisão, os protocolos de e-mail.
SMTP, POP3 e IMAP. O material dá uma dica ótima para o SMTP. Sim, uma dica mnemônica que salva na prova. Para enviar e-mail, é sempre o SMTP. Pense em sua mensagem tá partindo. Boa. Para receber, temos duas opções. O POP3, que é mais antigo, geralmente baixa as mensagens para o seu computador e as apaga do servidor. Ah, isso explica porque antigamente, se eu visse um e-mail no computador do trabalho, ele sumia do meu celular. Era o POP3 em ação. Precisamente. O IMAP veio para resolver isso. Ele sincroniza seus e-mails. O que você faz em um dispositivo acontece em todos os outros, porque os e-mails ficam armazenados no servidor. É o padrão hoje em dia. E por último, uma questão que olha para o futuro. IPv4 versus IPv6. O material diz que o IPv6 foi criado porque o IPv4 se esgotou. Mas por quê? 4 bilhões de endereços parecia infinito. Parecia, mas não era. Pense que nos anos 90, a internet era uma rede de computadores. Hoje é uma rede de coisas. Sua TV, sua geladeira, seu relógio. A lâmpada da sala. Com seus 4 bilhões de endereços, simplesmente acabou. O IPv6, com seus 128 bits, oferece um número de endereços que é difícil até de pronunciar. É um número com 38 zeros. Exato. Isso garante que teremos endereços IP suficientes para trilhões de dispositivos da internet das coisas, a IoT. Não é só sobre mais endereços, é sobre uma mudança fundamental no que a internet é. Então, o que tudo isso significa? Depois de montar nossa rede peça por peça, fica claro que para a prova da FGV, decorar siglas é o caminho para o fracasso. O segredo é entender a história por trás de cada conceito, a aplicação. É isso. A diferença entre LAN e WAN é a escala. Entre switch e roteador é a função. Entre intranet e extranet é a permissão. Servem a um único propósito: conectar. A tecnologia é a ferramenta. Ao estudar isso, vale a pena refletir como uma rede eficiente na Lerro se traduz em um serviço público mais ágil e seguro para a população de Rondônia. A infraestrutura de rede suporta os sistemas que, na ponta, emitem um documento, agendam atendimento, publicam uma lei. E para encerrar, a própria mensagem do professor Lessa, que amarra tudo isso de forma brilhante. Ele cita Provérbios 27:17. O ferro com ferro se afia, e o homem pelo rosto do seu amigo. Lindo. E ele conclui: redes de computadores existem para conectar. No serviço público, a conexão mais importante é a humana. A tecnologia é o meio, o fim é servir as pessoas. Ao entender como os dados trafegam, lembre-se de que sua função é fazer com que a solução chegue ao cidadão de forma rápida, segura e eficiente. Você é o elo forte dessa rede. Com carinho e excelência, professor pós-doutor Marcelo Lessa. Uma reflexão poderosa. A tecnologia, no fim das contas, é sobre pessoas. Esta análise foi baseada no material do projeto Alero Turbo. Continue nos acompanhando